Imagina você, um cidadão dos Estados Unidos, amigo pessoal de Fidel Castro. John Alpert, de quem estamos falando, não somente foi amigo ao longo de 40 anos filmando a vida de Fidel Castro, como viajava no mesmo avião do governante de Cuba. Nós temos um documentário muito interessante que retrata a ilha de Cuba ao longo de 40 anos. É deste documentário que nós iremos falar. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita Geografia. Eu sou o professor Ed falando com você a respeito de geopolítica. Gostaria de pedir para que você deixasse o like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para receber aqui as notificações do nosso conteúdo e também acione o sino de notificações. Pessoal, vamos falar aqui a respeito do documentário Cuba e o Cameraman. Este documentário foi filmado ao longo de 40 anos. A cada 5 anos, John Alpert, que é o autor deste documentário, viaja para Cuba e conversa com pessoas de diversas regiões do país. E o que ele documenta, basicamente, é a visão de mundo de cidadãos camponeses em Cuba, bem como de pessoas que vivem na própria Havana e na zona periférica da capital cubana. O documentário é muito interessante por fazer uma espécie de documentação histórica através de imagens e entrevistas da vida de pessoas que vivem dentro da ilha cubana, que viveu, conforme sabemos, o processo revolucionário comandado por este homem que assina aí a camiseta de John Alpert, ok? Que é um documentarista dos Estados Unidos que vai ser acusado, evidentemente, de amigo, ok? De intimista e de alguém que eventualmente passa pano ou até finge que não existem problemas na ilha. Quando, na verdade, ao assistirmos o documentário, por mais que o John Alpert diga ser amigo de Fidel Castro enquanto vivo e assim por diante, ele retrata problemas verdadeiros de Cuba, inclusive denuncia na década de 80 o chamado êxodo de Mariel, que nós vamos comentar logo em breve, ok? É um documentário que foi estreado no ano de 2017 e se encontra na Netflix. Vamos lá. Nós temos aí uma foto bastante interessante mostrando um dos símbolos da ilha cubana, que é justamente os automóveis, ok? Quem gosta de automóvel antigo, de carros que são chamados clássicos, quem conhece de carro sabe desse termo, não é? Eu chamo de carro velho mesmo, embora muito interessantes, coloridos, o que no Brasil hoje nós não temos mais essa diversidade de cores nos carros, tá? Nós temos os carros muito, o preto, o branco, ou prata, não saindo muito disso. Antigamente sabemos que os carros tinham cores bastante diversificadas, diversas e tal, e isso ainda é mantido em Cuba por conta do fechamento da ilha, né? Então, o documentário já é interessante aqui, porque na década de 2000, quando filmado, mostra, assim, as cores que se mantêm em Cuba por conta do fechamento da ilha em relação à geopolítica exterior, tudo bem? Muito curiosa a observação que nós podemos fazer a partir da paisagem para tentar compreender a vida humana ali daquela sociedade. Pessoal, aqui uma foto trazendo construções da ilha de Cuba. Ao olharmos para essa foto, nós percebemos claramente que há uma espécie de pobreza no aspecto paisagístico, embora a presença dos edifícios antigos e as suas fachadas preservadas, ok? Muito curiosa aí essa fotografia. Vamos lá. Muito amor envolvido. Nós temos aqui o governante de Cuba, que muitos vão dizê-lo ditador, ok? Com razão, em decorrência do modo como funciona ali o processo de ascensão política em Cuba, enfim, né? Nós temos que este documentarista presenteia Fidel Castro. Você nota aí a juventude do governante cubano com a camiseta icônica I Love Nova York, ok? Então havia uma aproximação bastante fraternal, digamos, entre o governante cubano e o John Alpert, que possibilitou, portanto, retratos bastante icônicos da ilha, bem como também da postura de Fidel Castro no seu dia a dia, certo? Pois bem, nós temos aqui o documentário, conforme disse, é de 2017, foi filmado em Cuba, tratando de vidas reais de um mundo real. Este ponto é alto no documentário. Ele não isenta o governo cubano de críticas eventuais quando necessária, através da população que diz ali como que está a vida, o dia a dia, as dificuldades, a pobreza. Entrevista pessoas de diversos lugares do território, conforme diz, ok, ao longo do tempo. Ele mostra o entusiasmo que havia a partir
do processo revolucionário e como esse entusiasmo vai se transformando em descrença, em descrédito e até em críticas veladas em relação ao governo de Cuba, certo? Então é um documentário que faz um retrato histórico muito curioso, in loco, a partir das pessoas que vivem naquele país. Ainda que, repita-se, amigo de Fidel Castro consegue ao mesmo tempo trazer uma análise histórica com relatos de pessoas que lá vivem na ilha, que mostram as dificuldades para a compra de mantimentos ou mesmo para conseguir arar a produção agrícola e assim por diante, ok? Um dos grandes problemas que vão ficar bastante claros ali ao longo do documentário é a pobreza. E aqui é interessante que nós observemos esse documentário porque ele traz para nós, de maneira bastante sutil, o problema. Não é uma crítica ideológica forte por causa do sistema econômico X adotado em Cuba, nós temos a pobreza, certo? Ele é um pouco mais sutil do que isso, embora não deixe de evidenciar ali, em alguma medida, os problemas da população que lá vive, especialmente em Havana. E trata momentos da vida pessoal do Fidel Castro, conforme mencionei. 40 anos de acompanhamento. Imagina você, ao longo de 40 anos, o documentarista vai à ilha, encontra o Fidel Castro, tem as interações ali, onde trata-se da política cubana e assim por diante, bem como de assuntos comezinhos do dia a dia, mas também a cada 5 anos visitando, entrevistando as mesmas pessoas que visitou há 5 anos passados e mostrando os dramas humanos, o que mudou, o que melhorou, o que piorou, quais são as expectativas e assim etc. É bastante interessante nesse sentido a abordagem. Ele vai entrevistar camponeses da família Borrego, bem como um guia turístico de Havana, este indivíduo que inclusive tem uma relação difícil ali no submundo do crime, que acaba sendo preso inclusive, e retrata a dificuldade do cidadão cubano para ganhar a vida diante da pobreza crescente no país, ok? Pelo menos isso é retratado de alguma maneira, certo? E o envolvimento de Luiz no crime acabando indo preso, por exemplo, ok? Então, é um documentário que mostra, conforme reitero, os problemas da vida real de quem vive em Cuba, né? E trata também da menina. A menina tem, chamada Caridade, ela tem um sonho, inclusive, de um dia ir para os Estados Unidos e melhorar a sua condição de vida, certo? E também, essa menina entrevistada, ao longo de sua vida, ela tem um filho e depois o John Alpert conversa também com o filho dela. Então, isso é bastante valioso em termos de documentação histórica porque mostra a vida humana, ok, cotidiana das pessoas e os seus dramas, as suas vontades, desejos e frustrações. Aqui uma foto da década de 80, se eu não me engano, mostrando justamente o documentarista, o John Alpert, e o governante de Cuba, o Fidel Castro. Aqui a família Borrego, que ele entrevista ao longo das suas viagens para o país, que vão relatar os problemas da dificuldade da produção agrícola, da colheita. É roubado um gado que é fundamental para fazer a aragem do solo na ilha cubana, e quem rouba o gado dele é justamente o Luiz ali, aquele guia turístico que vai preso, se eu não me engano. Há essa inter-relação ali entre as populações ali analisadas no documentário. Espero que nós tenhamos compreendido aqui a dica, onde o documentarista vai viajar para Cuba a cada 5 anos, fazer entrevistas e retratar o que vai mudando ao longo da história, ok? As esperanças e descrenças em relação ao governo de Cuba, certo? Tem uma abordagem a respeito da pujança econômica depois de uma certa decadência, mostrando a pobreza, e além disso, o documentário retrata também a questão de Mariel. Como Cuba é uma ilha bastante fechada em termos de fluxo migratório, por conta do regime, o governo cubano na década de 80 abriu, certo, a fronteira para quem quisesse sair de Cuba assim fizesse, É o chamado êxodo de Mariel que eu comento no início do nosso vídeo aqui. E, para tanto, o governo cubano também abriu os manicômios e as prisões para que as pessoas fossem embora de Cuba. Isso é retratado pelo documentarista e ele fica proibido de ir em Cuba durante um tempo, ok? Justamente porque ele denuncia isso como sendo um problema, ok? E o documentário faz a análise histórica, inclusive, da década de 90, quando nós temos uma ilha cubana já isolada em relação aos Estados Unidos, ok? Mas ao mesmo tempo passando por dificuldades por causa do fim da União Soviética. E à medida que nós temos o fim da União Soviética, os recursos que eram enviados
da União Soviética para Cuba, eles vão se escasseando e se não é rarefazendo, ok? E, consequentemente, isso há um aumento da pobreza na ilha de Cuba, né? O documentário trata isso também de alguma maneira. Depois, o Fidel Castro um pouco mais arredio, um pouco mais distante e já não mais afetuoso e recebendo de maneira calorosa aí o documentarista que retratou Cuba, ok? Então fica aqui a vocês essa dica desse documentário, que é bastante interessante para que nós observemos diversas coisas. O cenário urbano, a paisagem, a vida humana das pessoas e os seus relatos, e não apenas uma crítica em relação ao problema da fome, da pobreza, que existe sim, o documentário mostra isso um pouco, ok? Mas de uma maneira mais inteligente, na minha opinião, ok? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Vou pedir mais uma vez a você, se quer aprender geopolítica, conheça o nosso projeto. O link da descrição do nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo está aqui na descrição do nosso vídeo. No mais é isso, recomende também o nosso vídeo às pessoas que gostam de geopolítica e querem aprender. Bons estudos e conforme eu digo aos meus alunos, tchau pessoal!